né? Bom, pessoal, essa é a nossa última live da quarta temporada do Bora Pai Convida, e eu tô aqui com o Dudu, que ele se diz ser pai da Teteca, Teteco e da Teteia. Na verdade, é a Marina, o Theo e Theo, a Estela. E o cara, além de ele ser estourado aí no TikTok, é um cara que traz aí no seu Instagram muita coisa relacionada, um diário de bordo sobre o que é ser pai no dia a dia e também sobre roteiros. Lá para o finalzinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto do 3 a bordo BR, mas eu já vou começar com uma pergunta aqui, Dudu, de cara sobre paternidade, né? E até parafraseando um pouco o Pianges, que ele disse que o papai é pop, mas eu queria saber de você, se o papai ele é pop ou ele é rock and roll? é rock and roll na veia, rapaz. Punk rock, death metal, tudo. Pop é muito suave pra ser pai, tem que ser rodinha mesmo, bater cabeça e descabelar. Tem jeito não. Às vezes é uma loucura, né? A Ela, rotina, e imagino que para você. Porque eu tô falando, eu até fico às vezes numa zona de conforto lá naquele grupo de pais, porque assim, eu sou um dos pais que tem um único filho, né? E aí, quando a gente fala lá sobre as dificuldades da paternidade, aí, João, quero ver você ter dois, quero ver você falando sobre três. Um é fácil, né? Três é mais complicado. E aí eu não vou nem mencionar os caras lá que tem mais de quatro, né? tem um mais doido que eu lá, né? Cara, mas é engraçado você falar isso assim. Lógico, né? Quanto mais situações, né, mais complexo vai ficar, porque a logística é ferrenha, né? Mas eu sempre digo pra uma galera assim que eu acho mais fácil ser pai de três, não, mais de dois do que de um. Porque é aquilo, você meio que se permite, sabe? Quando é um só, você quer ser muito, fazer tudo, né? Você não deixa errar, não, tem que ser certinho, é só uma criança, eu consigo, né? Eu e a esposa. Aí você tem dois, você começa, pô, não dá não, cara, tô com um bebê pequeno aqui, não rola, né? Você começa aquelas frescuras, né, que a gente fala que quem sabe que às vezes não é tão necessário, mas você quer fazer para ser sempre o melhor, você acaba deixando. E de três, rapaz, eu nem sei como é que minha filha mais nova foi criada, sabe? Porque esse negócio de esterilizar uma madeira, chupeta, ela nem chupeta ela usou, mas essas coisas era aqui, ó. Deixava cair, lambia, pronto, fica quieto aí, criança, tá bom. Então, acho que quando você acaba sendo pai de mais de um, né? Cada um tem sua dificuldade, é óbvio, mas você acaba sendo mais light, mais tranquilo, né? Você não tem tempo para se cobrar. Então, o que tá feito, tá bom. Eu acho que é exatamente isso. A gente, quando é pai de um filho só, é aquela coisa da primeira viagem, né? E realmente é como você falou, a gente fica tentando criar uma redoma de vidro, porque agora eu tenho uma certa responsabilidade, porque a gente se descobre pai a partir do momento que sabe a notícia, né? Mas eu acho que quando ali teve o parto, saiu lá da barriga da mulher, a gente fala, pronto, agora a gente pode mandar de volta, a gente tem agora que assumir uma responsabilidade mais, mais junto com isso, e a gente realmente fica com esses milindres. Eu não tenho, né, mais de um filho, mas a gente tem uma pretensão de ter um segundo. E sempre fica naquela dúvida, poxa, agora o João Vicente com 5 anos, a gente vai voltar toda essa fase de novo, agora que ele começa a ter uma certa independência, mas ao mesmo tempo acaba sendo um pouco egoísta essa fala. E eu acho que quando você tem mais de um filho, né? Eu falo isso porque eu sou irmão, nós somos três. E aí sempre tinha assim essa questão do irmão estar ajudando o outro, no sentido não de que ele vai assumir essa responsabilidade, mas, por exemplo, a divisão da brincadeira. Então, o João Vicente, ele conta muito comigo para brincar, mas se ele tivesse um irmãozinho, se tivesse uma irmãzinha, talvez Te cobrava menos, né? Te me exige cobrava menos. menos. Exatamente. E aí, toda vez que ele, por exemplo, quer brincar comigo, é uma hora que eu realmente não posso, porque você precisa às vezes dizer, ó, nesse momento o papai tá brincando, ó, o papai nesse momento aqui tá trabalhando, não pode brincar agora, a gente brinca depois. Mas assim, você sente aquele, poxa, foi um não ali, né? E aí você tem que tentar resolver logo aquela coisa do trabalho para depois dar uma atenção, e isso acabou sendo algo que aflorou mais ainda nessa pandemia, né? E já já a gente vai Com falar certeza. sobre isso. E a pergunta que eu ia te fazer é sobre essa questão do reconhecer pai. E aí, falando aqui, a gente estava discutindo, quando eu falei assim, Dudu, o tema da nossa live vai ser a trilogia da paternidade, reconhecer. Aí eu falei amar, e nem era o reaprender, era um outro verbo que eu tinha colocado lá, cuidar. Acho E que era. aí era cuidar. E aí o Dudu falou assim: não, João, amar é sentimento. A gente tem que botar o dedicar aí nessa parada. E aí, quando eu fui fazer lá, montar o card, eu falei, mas também nem o cuidar, eu acho que tem o reaprender. E acabou surgindo essa temática justamente porque a gente reaprende. Eu acho que muitas coisas com relação àquilo que a gente aprendeu lá atrás acabam moldando quando a gente se torna pai. Quando você se reconheceu como pai,
Como é que foi essa sua paternidade com seus 3 filhos? Foi diferente a paternidade que você teve lá ó, com a Marina? Que momento foi esse reconhecimento seu? Cara, é complexo você pensar o momento, porque eu vou te falar a real. Não sei quando eu me reconheci. É meio assim que foi. Foi, a cada dia você se reconhece, né? Quando você começa a perceber que você faz parte daquele mundinho ali, aquela criança depende de você, a família em si depende de você, né? A esposa, tudo isso. Eu acho que o reconhecer não é um corte ali da faixa, opa, agora tô pai, né? É aos poucos mesmo. Talvez desde quando você nem é pai, eu digo isso porque é, lá na minha casa, de uma certa forma, ajudei a cuidar dos meus irmãos, que são 12 anos mais novos do que eu, né? Então, nunca assumi papel paterno, mas ajudava. E eu acho que isso acabou contribuindo para quando a minha esposa engravidou num puta susto, né? A gente tinha 20, 21 anos, olhamos todos os exames, doido para ser mentira, mas foi verdade. E aí, eu acho que naquele momento não teve nenhum cair a ficha, sabe? Quando você falou em criar, reaprender, né? Eu gosto muito de duas palavras, que é compromisso e se dedicar. Porque quando você tem aquele compromisso, aquele propósito, cara, o que você tiver que fazer, você vai fazer. Se tiver que se desconstruir, se você entender, né, o seu compromisso, é lógico, e não criar ali um compromisso falso, né, estigmatizado aí. Você vai fazer tudo, cara. Você vai se desconstruir, você vai construir de novo, você vai tacar fogo nos seus princípios arcaicos, né? Vai fazer outro, cara. E aí, sobre isso de serem paternidades diferentes, cara, é muito diferente, porque eu fui pai da Marina, a Marina tem 11 anos, né? Eu fui pai com 21 anos, fazendo faculdade, começando no trabalho ali, e, e do Theo e da Estela foi um pouquinho depois, já uma outra fase, né? Apesar que não são tão diferentes as idades, né? É 11, 7 e 5. Mas era outro, engraçado que era outro universo. A gente falar em redes sociais, falar sobre paternidade, quando eu fui pai da Marina, cara, era nada. O Orkut era só para fazer palhaçada e entrar em comunidade besta, né? De coisa de Isso adolescente mesmo. mesmo. E hoje não, hoje é uma ferramenta incrível aí de comunicação, de trabalho, né? De tudo, cara, de conexão. E aí, mas o que eu digo assim que é mais diferente é sobre mim, é sobre o que eu acreditava que eu devia fazer 100%, as convicções, né? Muitas válidas, mas outras que eu nem sabia que existia. E agora muda tudo, principalmente que eu sou pai da menina de 11 anos, uma adolescente, né? No mundo atual e cheio de booms, né? Para quebrar nossa cabeça. E então, é o momento todo se revendo, se reconstruindo, às vezes se escondendo também, tem coisa que você não quer nem perceber que você é, né? Então, cara, acho que toda paternidade é diferente, mas não nem de um filho para o outro, não. Às vezes é de um dia para o outro. Cada dia a gente vai se descobrindo. Eu sempre falo isso, Dudu, que acho que a paternidade me trouxe essa questão do processo de aprender a ser humano. Não que eu fosse um animal, nada disso, mas assim, a gente é animal racional e às vezes até chega a ser irracional, mais irracional do que o animal irracional, mas eu falo o seguinte, acho que o senso de empatia, ele aumenta. Aquela questão de você, poxa, você agora tem uma responsabilidade sobre um ser humano, em que você quer, no mínimo, passar bons valores para ele, para deixar ele num futuro melhor e para que ele possa realmente construir um futuro melhor. E aí, vira e mexe, a gente está reaprendendo alguma coisa, a gente está falando, poxa, eu falei aquela besteira, ele copiou, olha aí a merda falando um palavrão e ele está repetindo, olha eu falar sobre aquilo. Mas é claro que eu tento também não ser muito paranoico nem muito xiita com algumas coisas. É por isso que eu acho bacana quando você traz as suas falas, e isso a gente acompanha muito na rede social, que você é do tipo que fala assim, ó, beleza, se a gente tiver que passar por isso, a gente vai passar. Se não tiver que passar por isso, ou se for uma briga que não vale a pena lutar, a gente não vai lutar sobre isso. Então, e daí que é um dia liberado para Coca-Cola, e daí que é um dia liberado para o hambúrguer, porque às vezes tem aquilo, às vezes a gente se cobra muito, né, sobre ser pai, ser mãe, e ao mesmo tempo a gente é muito julgado pela sociedade. Olha lá, o pai tá ali na McDonald's dando hambúrguer pro filho. É E absurdo, daí? né? Que absurdo, como se ele comesse hambúrguer todos os dias, como na verdade fosse a substituição da comida, da refeição dele diária. E aí a gente percebe também muito na sua rede social sobre essa questão do cuidado, né? Da dedicação que você tem como pai de três crianças, quer dizer, uma adolescente e 2 crianças. O que você diria, o que é ser um pai dedicado? Cara, só voltando a uma fala que você falou que é um ato, nós somos egoístas, né, muitas vezes e tal. E eu te falo, cara, que eu acho que ter filho é o maior ato egoísta que existe. Porque você nunca vai ter você assim, eu quero engravidar para ter uma boa pessoa que eu vou colocar no mundo para melhorar esse mundo. Não é. Você quer ter um filho porque você quer suprir alguma necessidade sua, né? Ah, eu quero ter, porque eu quero ser pai, eu quero ter o sentimento.
Aí nasce aquela criança e você fala, puta que merda, não tem como eu ser egoísta não, porque eu vou ter que fazer dedicação o tempo todo para essa criança, né? E isso vai se repetindo, você começa a se questionar por que que você fala palavrão, seu filho repete, você não quer falar por quê? Porque você não quer que ele repita, para ele não ser julgado na sociedade, para não te julgarem, né? Então é sempre um ciclo que volta para você. Mas quando você meio que percebe isso, né, e entende o poder do que você está fazendo, eu acho que esse egoísmo é muito mais solidário, né? Você percebe, tudo bem que o ser humano é egoísta de natureza, isso não tem, acho que não tem como curar. O curar é você perceber o egoísmo e melhorar, né? Aí você cria um cidadão melhor. E a dedicação, eu acho que é muito próximo disso, é de você entender, né? Entender o que você precisa, às vezes, ceder, que você precisa deixar de fazer, né? Para poder dar para o outro. Então é isso, você ter a certeza que você está deixando algo porque tem um compromisso maior, né? Tem um propósito muito maior. É isso aí. Bacana, bem bacana. A gente estava falando justamente sobre essa questão de que você, quando coloca as suas falas, às vezes pode até gerar uma certa polêmica, porque o que você fala, na verdade, é muita coisa que a gente pensa e não diz, talvez por um certo receio, ou porque, de fato, você fica em conflito com aquilo, né? Eu acho que esse reconhecimento de ser pai, esse reconhecimento desse coletivo que você falou, e aí, de uma maneira bem natural, pai também erra, pai não é perfeito e a gente precisa ver o lado bom, a gente sempre enxergar, por exemplo, o meio copo como algo positivo, né? Como tá meio cheio do que meio vazio. E aí eu queria saber de você, você já tomou alguma bronca, alguém já fez algum julgamento sobre a sua paternidade, e você teve que falar na lata, ó, velho, peraí, não se meta aqui não, que essa área é minha, entendeu? Eu que sou pai deles. Você já teve que dar bronca em alguém? Ou Cara, alguém. eu acho que é engraçado que você falou aí que eu boto umas coisas polêmicas, é que eu gosto do caos mesmo, eu gosto da bagunça, sabe? Eu gosto do pessoal ali que naquele tumulto, eu acho divertido tirar aquele comodismo da galera para poder se refletir. Mas muitas vezes eu falo porque eu mesmo estou fazendo a reflexão, né? É uma forma de eu extravasar e trazer aquele contexto, escolher umas coisas de cada um e conseguir internalizar isso também. Mas eu acho que eu transpareço tanto que sou meio doido, assim, que eu acho que ninguém nunca mexeu comigo nesse ponto, não, sabe? Então o pessoal, ixi, melhor não falar nada não, que vai dar merda, sabe? Vai rolar discussão. Mas, principalmente família, né? Família, acho que nunca mandou nada pra mim, não, assim, uma chamadinha, porque sabe que vai tomar resposta, né? Mas sobre questionamento, e o que mais rola, e eu acho 100% válido, é dentro de casa, né? É o próprio questionamento ali, uma dura que eu mesmo me dou, dos meus próprios filhos, são super questionadores, cara. Isso é um trabalho danado, uma criança questionadora, né? E é Por que ótimo, será? mas Por que será? Por que será que eles porque, estão né, velho? questionando? Não tem a mínima. E claro, é minha esposa, né? Acho que é a maior puxadora de orelha ali, ó, é ela. Mas assim, ela é sempre no intuito de a gente querer melhorar. Nunca foi um julgamento de apontar e falar, ah, é isso, é aquilo, né? Isso é coisa de rua mesmo, né? Mas nunca, felizmente, nunca rolou, porque, cara, eu acho que não ia ser legal, não, sabe? Porque mesmo que eu tivesse errado, o bicho ia pegar ali, tinha que trocar umas farpas, né? Umas respostas. Mas se um dia rolar, cara, eu tenho muita consciência do seguinte. Eu acho que é interessante todo mundo ter. Falaram aí que sobre ser perfeito não existe, né? É isso mesmo. Eu acho que cada família, cara, tem que se encontrar, tem que se entender. A gente vai errar, vai acertar, e você tem que estar confortável de saber que o que você fez ali foi o melhor. Aí, se não foi, você já está pronto ali para no futuro você corrigir, né? Claro que às vezes a gente erra 3, 4, 5, 10 vezes, né? E nunca percebe, mas você tem, no mínimo, a consciência do que você tá fazendo, e quando você tiver consciência, tem esperança de melhorar. Essa questão do o erro, né, num processo de aprendizagem, ele é importante para a gente justamente refletir e tentar se adequar, né? E o mais importante também é entender que, assim, eu compartilho a minha experiência aqui com o João Vicente. O Dudu, ele compartilha lá com a Marina, o Theo e a Estela. Não que, cada família tem uma realidade. É claro que tem algumas coisas que, pô, o Dudu colocou, massa ele ter colocado aquilo ali, eu vou refletir sobre isso, massa o João ter colocado aquilo ali, mas é claro que cada um vai ver o que se adequa melhor à sua realidade. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente, né, tá aí numa rede social falando sobre paternidade, para a gente também não ficar configurando como se a gente é um modelo padrão de pai, e não é esse. Né? Cada um tem que realmente ver o que melhor se adequa a você
E também ter o outro lado, né, Dudu, de a gente também entender que para aquela família, né, a gente, olha, ele está ali como pai, ele sabe de uma certa forma, ou vai saber algum dia com os erros e aprendendo, né? Claro que se a gente tem uma certa proximidade, ô velho, para que bater? Não é bem assim. Mas a gente tem que também ter dar uma certa liberdade para aquelas famílias sem menos julgamento. E uma coisa que eu sempre falo, Dudu, às vezes, é que antes de ser pai, eu julgava muito, né? A criança fazia birra no shopping, meu filho não vai fazer birra. Isso aí é coisa de pai que não sabe educar, de mãe que não sabe educar, e a gente tem que vivenciar isso para poder ter empatia com aquele pai, com aquela mãe, que muitas vezes estava talvez esperando alguém que pudesse ajudar aí, ela ou ele naquele momento, com pelo menos não ter um olhar crítico. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que é um processo de aprendizagem, que a gente vai aprender com os erros, muitas vezes mais de uma vez a repetição dele, e entender que ali é um núcleo familiar que a gente precisa pelo menos tentar respeitar ou pelo menos entender o que está se passando. Né? Só para depois a gente tentar. Se não for um absurdo, né? Você pode estar vendo aí uma atrocidade, cara. Mas assim, esse negócio de julgar é engraçado, né? Eu ainda julgo pra caramba, sabe? Eu ainda olho a galera assim, mas o que eu faço é guardar pra mim. Eu olho ali, aí na minha cabeça processa, eu falei, então tá bom, né? Não sei a realidade de cada um, mas tá na minha cabeça ali. Então é meio que automático, né, de julgar. Eu acho que o processo é esse de você ver como é que você fazia também, né? Às vezes você nem lembra que você fazia a mesma coisa. Então, e com a internet a gente tem sempre aquela vontade de dar opinião, né? Cara, às vezes nem precisa de dar opinião, não. O cara nem pediu sua opinião. É desnecessária, né? Mas assim, eu já fui o cara que comentava todos os posts de todo mundo, reclamava e tal. Aí depois, cara, não ganho nada com isso. Ninguém tá ganhando nada com isso. É melhor eu guardar pra mim. Cara, se for uma coisa aquele muito, negócio, né, não vale a pena entrar nessa briga, né? Foi o lance da chupeta. O Paulo, do pai da dupla, falou nesse instante sobre isso, né? Da chupeta acho que foi a polêmica da semana, se bem que às vezes a gente tem semana que tem mais de uma polêmica lá no grupo, mas a chupeta foi uma polêmica colocada. Enfim, a gente precisa tentar entender aí a necessidade de cada um nesse quesito. Se podar mesmo. Aí o que é que acontece? Aí veio a pandemia, velho. A pandemia, outro dia eu tava comentando aqui, foi um negócio de 2 semanas que virou mais de 7 meses em casa. A gente precisou repreender algumas coisas, né? A gente precisou ter um certo olhar crítico para algumas situações. A gente fazia a refeição, cada um às vezes separado um horário na cozinha, e a pandemia trouxe isso para a gente. A gente se reúne na sala, onde a nossa mesa na sala ficava só como enfeite, né, de casa decorada, e a gente passou a utilizar a mesa durante esse período da pandemia. Acho que foi a principal transformação que teve aqui em casa. Na sua casa, além daquele, né, e não estou falando daquela questão dos cuidados relacionados à higienização e a questão do distanciamento social, mas que tipo de cuidado familiar vocês olharam aí entre vocês? Como é que foi essa pandemia para você? A pandemia foi o que o pessoal comenta mesmo, na panela de pressão, né? Porque eu acho que ela não trouxe agora nada de melhor nem de pior. Ela trouxe algumas oportunidades e catalisou aquilo que sempre existia, né? Mas uma vantagem, assim, pessoal mesmo, é porque antes, há uns 4 anos atrás, eu trabalhava só meio período de manhã. Então eu sempre tive a tarde toda com as crianças, fazia as coisas da casa e tal. E tem 3, 4 anos que eu comecei a trabalhar o dia inteiro, por conta de cargo lá no serviço. E eu sempre senti muita falta de estar mais por dentro da rotina das crianças, né? Fica com minha esposa, ela trabalha meio período, né? E aí veio o home office, né? Que eu adoro a situação de trabalhar em casa. O problema é que as crianças também estão aqui, né? Mas é ótimo você ficar em casa, não ter que fazer aquele vai e vem de carro, né? De trânsito, De trânsito, né? A logística. Mas isso trouxe uma percepção maior, né? De como é a realidade das crianças na escola, com a gente, né? Então, a gente cobra muito para nada, né? Porque a criança está sendo ali sobrecarregada, aí tem tarefa de casa, tem tudo. Então, acho que trouxe uma oportunidade da gente se aproximar. Mas se aproximar quer dizer também que vai ter mais conflito, né? Então eu acho que agora a gente ainda tá no turbilhão, acho que é muito difícil conseguir extrair de imediato algum ponto, mas acho que quando tudo acabar a gente vai entender, rever valores, né, de proximidade, de companheirismo, e de entender o lado do outro, de respeitar, né, a particularidade, porque está todo mundo aqui. Eu trabalho na mesa que era a mesa de jantar, que não vai ser, acho que nunca mais agora, vai ser mesa de trabalho mesmo. Eu sento ali,
o Theo senta do meu lado porque ele não pode ficar um segundo sozinho, senão ele já saiu da aula, já tá fazendo outras coisas, sabe? É um moleque a mil nas ideias. E a Estela de frente e a minha adolescente fica no quarto, né? Ela parece que faz o regime semi-aberto, ela só sai para comer e dormir. Então, então mas foi legal perceber como é que é a rotina deles e como eles precisam, né, de outras pessoas e quase não precisam da gente de verdade, precisam de interação social com o mesmo nível, né? A gente acaba sendo mais chato do que eles irem para a escola, é um absurdo isso, né? Meu filho falou, quero ir para a escola, cara. Aqui é muito chato, quero ir para a escola. Eu falei, pô, eu sempre odiei a escola, né? Então a gente fica revendo essas situações. E você falou dessa mesa, a gente acompanha lá no seu Instagram. Um post que eu acho muito massa, que é os meninos com fome, pai, fome, né? Você bota lá que tá com fome. E assim, a faixa etária deles são diferentes, apesar de, na verdade, não ter um intervalo muito grande, mas são talvez da mesma escola. É a mesma escola, Dudu? Todos eles? Os dois mais novos. A mais velha saiu porque acabou o nível de ensino, né? Ela tá no sexto ano, ela teve que sair da escola. Mas é próximo também. E aí eu fico imaginando você e sua esposa se desdobrar com tanto conteúdo, né? Porque são conteúdos diferentes. Porque, por exemplo, se fossem gêmeos, né? Ó, a gente tá ali ensinando o mesmo conteúdo, mas assim, às vezes que é um apoio para poder ensinar a mais velha, ainda tem a menor do meio. Então, se desdobrar nisso aí, eu acho que tem sido o principal desafio nessa questão aí da escola. Ou não? Essa é a hora que você se arrependeu de ser da turma do fundão na escola, né? Porque, caraca, a minha filha tá aí no sexto ano, já vem aquele monte de conteúdo, e ela traz negócio e eu falo, puta merda, não tenho a mínima do que era isso, né? Não lembro de nada. Mas, assim, em termos de... Qual foi uma coisa que sempre foi nossa mentalidade com escola, tá? E eu acho que a gente conseguiu manter e talvez até ajustar um pouquinho. E sempre teve o princípio de seguinte, a escola, infelizmente, não cumpre o papel que eu acho que deveria ter, né, de ensinar, educar e formar um cidadão ali como escola. Ela acaba sendo, de fato, né, um depósito de crianças, porque o pai tem que trabalhar, né, e não é nem culpa só da escola, é culpa de toda a sociedade, né. A gente quer que a escola seja daquele jeito também e é um ciclo. E aí, a gente sempre que colocou eles, a gente sempre pensou no seguinte, que a gente não cobra nota, não cobra nada, a gente cobra compromisso, né? Se você vai para a escola, tem que ir para aula? Tem que fazer dever? Tem. Lógico, a gente alivia muitas vezes e tal, mas eu nunca vou cobrar da minha filha que está estudando, está dedicando, não aprendeu, né? Não conseguiu absorver o conteúdo, que às vezes nem vai utilizar para nada, mas se ela se ouviu que ela estava ali, tentou, se esforçou, né? Teve essa dedicação dela, cara, para a gente vale. E com a pandemia foi isso. Porque a pandemia teve um ciclo, né? Não sei se aí também foi assim. Aqui começou em Brasília no dia 12 de março, uma quinta-feira. Na segunda-feira já tinha um grupo lá do WhatsApp, né? Povo cobrando. Tem que ter aula, tem que ter dever, tem que ter aula online, as crianças estão perdendo conteúdo. Crianças de 5 anos estão perdendo conteúdo e não vão aprender a ler. Eu falei, meu Deus, aprender a ler, né? Tá, beleza. E aí, o que a escola fez? Chunchou dever na galera, né? E aí sobrou para quem? Sobrou para a gente. Aí deu 10 dias, tava os mesmos pais e mães reclamando, pelo amor de Deus, tem que parar de ter dever, tem que parar de ter videoaula. E eu acho que foi isso. A gente fez o compromisso seguinte, ó, a pandemia, a gente achou que ia ser menos tempo, né? Mas não sabemos quanto tempo vai ser. Vamos relevar o que dá para fazer, dá, o que não dá, porque não vai ter como eu ficar aqui do lado de 3 crianças cobrando dever, né? Mas felizmente eles são ali quase os autodidatas, pega tudo certinho, puxaram a mãe, graças a Deus, isso aí, e consegue tocar. Mas a gente se comprometeu a não estressar com isso, sabe? Vai ter tanto estresse, a gente tá junto aqui em casa, e coisa que isso de se estressar com o dever, né? E a gente até pediu desculpa para os professores da escola, porque a gente sabe que eles se dedicaram a fazer, né? Mas eu falei, olha, vai fazer aqui o mínimo, tá? Então, o mínimo que ele conseguir. Se ele conseguir fazer tudo, 100% ótimo. Se ele não conseguir, não sei eu que vou sugar um moleque na pandemia. A questão é que deixou que a pandemia ia ser 2 meses, 3, né, no máximo. Vamos para 8, vamos para 10, vamos para 12, sei lá. Ano que vem já falou que vai ter aula online, e aí não tem a mínima. Isso aí, aqui foi parecido, né? Agora, o que é que acontece? A vantagem da escola de João Vicente é que pelo menos não foram todos os dias da semana. E aí, como também ele é grupo 5, né? E aí não tem também essa pressão toda das séries do Fundamental. E aí, o que é que acontece? Eles fizeram assim, segunda-feira é dia de música,
quarta e sexta que é a aula online com a professora. Agora, é claro que de segunda a sexta tem conteúdo aí de atividade, e aí a gente aqui colando. Teve um período que realmente a gente quase surtou, porque era uma quantidade maior de atividades, justamente porque havia uma cobrança dos pais. E uma vez eu estava assistindo justamente uma palestra da Isa Minatel e falava justamente isso. A escola não mudou ainda porque a sociedade não deixa. Porque a Exato. escola, você chega lá e diz assim, ó, se a sua escola ela não exige a quantidade de livros absurda de matemática, de geografia, não é uma boa escola. Como é que é uma escola dessa que não pede tanto livro assim? Então a gente cobra muito da escola isso, e aí a escola precisa realmente dar uma resposta com isso, né? Então vamos meter a atividade para poder dizer que a gente está cumprindo o nosso papel. É uma relação cliente, né? É uma relação cliente-empresa. É isso, não tem jeito. Exatamente. E aí o que acontece? Acontece isso, que a gente acaba surtando, porque dentro de casa você tem que dar conta de home office, de menino, de escola, né? De outras atividades, porque a casa não é autolimpante. No dia que alguém inventar uma casa autolimpante, merece Eu um prêmio compro. Nobel. Não, eu compro, eu pego um empréstimo e a gente compra, porque, pelo amor de Deus, né, cara? Que trabalheira. Gente, eu vendo um rim meu, eu posso vender um rim, viu? Pois é, velho. Então, assim, realmente eu acho que a pandemia teve esses seus altos e baixos, nem sempre foram um mar de rosas, e a gente tentou sempre também não jogar uma carga pesada para João Vicente. Tanto é que teve 2 semanas aí que ele não assistiu aula, não estava muito afim de assistir já nesse finalzinho. Eu falei, olha, não vamos forçar muito a barra, não. A gente vai tentando fazer aqui atividade como pode, né? Porque senão também não adianta a gente forçar uma barra desnecessária, sendo que no próximo ano todo mundo teve essa perda de uma certa forma e que vai ter uma revisão. Né? O próximo ano vai ser um ano que provavelmente aí, o primeiro semestre vai ser um semestre aí de intensivo, intensivo, que tem que ver se esse intensivo vai rolar mesmo, né? Por conta dessa pandemia que a gente não sabe ainda que vai acabar, e vai ter a própria série dele de 2021. Então, assim, a gente tentou também não criar tanta pressão na cabeça do guri para depois não surtar, porque aí o surto vai ser muito pior depois de você corrigir. E aí, Verdade. uma coisa que eu achei bacana, que agora já no finalzinho, tô falando finalzinho, já na esperança de acabar a questão da pandemia. Mas Sem assim, chance. você começou a trazer alguns roteiros bacanas, como uma espécie de alternativas de válvula de escape para você um pouco desopilar, sempre com aquela questão da segurança, né? Da segurança no sentido de segurança sanitária, e ao mesmo tempo de opções de lazer. Mas isso é uma coisa que você já vem fazendo ao longo do tempo do 3 a Bordo BR, né? Conta aí como é que surgiu o seu Instagram, né? Por que surgiu essa proposta aí de nos presentear com tanto roteiro bacana? Ó, agora tem que tomar cuidado que eu vou falar que meu pai entrou. Esse Ricardo Peixoto aí é ele, ó. Então, Um não, não, abração, Ricardo, aí. não pergunta mais nada sobre paternidade, não, tá? Para não me comprometer. Pronto, É uma tá, tá, brincadeira. tá combinado. Brincadeira, brincadeira. Não, então, cara, o 3 a bordo, né? Eu comento, é até feio como é que começou. Começou o seguinte: tinha redes sociais, já tinha meus filhos, né? O Theo e a Marina, pelo menos, quando eu postava bastante no Instagram. E aí, sempre que a gente viajava, saía, a gente sempre. O nosso compromisso foi: desde que nasceu a nossa filha mais velha, a gente não ia validar aquilo que falavam pra gente, né? De que o filho e não ia poder fazer mais nada. Aí eu falei: não, cara, lógico, você tem que. Não vou poder mais ir curtir uma madrugada com criança no colo, mas eu posso fazer muita coisa, né? É adaptação e não limitação. E aí postava muito, né? E da nossa galera, na época, a gente era os únicos que tinham filho, né? Então todo mundo ali com seus 22 anos, curtindo tudo que tinha para curtir na idade, e a gente com bebê, né? E nós somos namorados desde a época de escola, então nossos amigos são praticamente os mesmos de escola, né? O grupo. Então tinha essa vivência. E aí eu sempre postava, tal, e a galera começou a perguntar e pedir muito na minha rede social particular sobre coisa de criança. Eu falei, não, calma aí, isso aqui é uma rede social para eu me mostrar, né? De um cara de 22 anos que quer postar aqui as coisas. E aí, o pessoal, cadê a foto da Marina? Cadê a foto do Theo, né? A família começava a falar, cara, vou criar um Instagram só para isso, porque o povo me pede dica o dia inteiro, eu quero postar minhas fotos falando besteira aqui no Instagram, não quero ser cobrado no Dudu Benon, né? Me cobra lá no 3 da Borda. E começou assim, só que o foco mudou, né? Quase que abandonei o meu Dudu Benon, veio mais uma criança, e aí a proposta foi essa, a gente mostrar, né, para todo mundo que o filho não impede e que a gente precisa adaptar mais que é possível, cara. Vai ter milhões de dificuldades, né? Mas você deixar de viver e viver com eles, né? Isso não vai rolar. E a gente começou a intensificar nessa forma de falar do três a bordo, né? Três a bordo, porque são os três a bordo que vai todo canto que a gente vai praticamente.
a não ser quando a gente larga na casa dos avós, né, pra gente curtir sozinho, mas praticamente tudo que a gente faz, né, a gente faz com eles. Se não dá para fazer, a gente não faz, a gente faz de outra forma. E aí lá a gente consegue comentar bastante, mostrar os lugares que a gente viaja, né, que a gente passeia o tempo todo, para poder a galera se inspirar, né? Mas se inspirar assim, não de exaltar o que a gente faz, mas de chegar lá e falar, cara, se esse maluco tá fazendo aí, né, eu consigo fazer também, dá para curtir, e cada um do seu jeito. E que massa isso, porque é uma quebra de paradigma, né? Alguém mais cedo aí estava falando, quebrando preconceitos, porque a primeira coisa realmente que me falaram, agora você vai estar preso, ter filho te prende a tudo, e de fato, Dudu, eu acho que talvez a gente muda um pouco o pensamento, no meu caso, né? Tipo assim, eu acho que algumas coisas deixam de fazer sentido, por exemplo, né? Essa questão de balada. A gente já teve, por exemplo, os Réveillons, João Vicente, quando já pôde acompanhar a gente, já acompanhava. Então a gente deixava de ir para uma festa mais badalada, fechada, e ir para uma festa de condomínio. Então já foi de a gente levar o colchãozinho, ele deitar do lado e o moleque, rapaz, dormindo com barulho lá da frente da festa. Muitas vezes minha sogra depois levava ele para casa de minha cunhada e a gente curtia a festa. Agora o negócio era assim, poxa, Miri, olha a hora que a gente está indo dormir. Daqui a pouco o João Vicente vai acordar virado nos 70. Então tem esse lado, tem esse peso, mas assim, a gente sempre procurou não colocar ele como se fosse um estorvo na nossa vida, né? A gente só viajou uma única vez sem ele, que foi, na verdade, mais uma viagem de lua de mel, e que aí ele chorou desde o momento que a gente saiu até o momento que a gente chegou em Gramado. Eu falei, rapaz, você vai acabar com a nossa segunda lua de mel. Foi Gramado que vocês foram? Foi Gramado. Cara, e a aí, mesma coisa com a gente. E aí, rapaz, quando a gente chegou no aeroporto, parece coisa do capeta, né? Chegou no aeroporto, tinha um menininho andando. Aí vem a mãe e fala, volta aqui, Vicente. Poxa, não podia ser outro nome. A mulher tinha acabado de chorar. Aí eu sei que quando a gente chegou lá, ficava ligando, né, praticamente todo o tempo para minha cunhada. E ele ficou na casa da Dinda junto com minha sogra. Uma casa que ele já estava habituado a ficar. Ela, olha, vão curtir aí a sua lua de mel. Eram 3 dias apenas em Gramado. Depois você mata a saudade dele, porque ele não tá nem lembrando que vocês existem. Tem os primos lá, tá na curtição, ele tá achando um barato, tá ali sem os pais. A gente falava com ele pela videoconferência, né, graças à tecnologia. E aí a única coisa que a gente procurou evitar em Gramado foram aqueles parques que tinham muito a ver com criança, né? Então a gente não vai, porque também é uma sacanagem danada. Mas a gente foi o único momento que a gente esteve sem ele. Para todos os outros, ele sempre foi atrás da gente. Morro de São Paulo, que para você chegar em Morro de São Paulo é uma viagem da zorra, né? Você pega uma lancha e quanto mais a praia for distante, é quase uma gincana. Então, sai de barco, entra num carro e aí Mas assim, a gente não pensa mais em deixar o nosso pacote em lugar nenhum. O Papai na Jogada tá aí, ainda não tem maturidade para viajar sem as crianças. Papai na Jogada, faça, cara. É bom, cara. Você brinca, vou contar umas 2 histórias aí. Quando a gente casou, a Marina já tinha 2 anos, né? Então, a gente casou e falou, pô, para onde vai ser a lua de mel? A gente escolheu, pô, vamos pegar um lugar que é só pro casal, a criança não vai querer, né? Escolhemos Paris. Eu falei, beleza, né? Então, vamos levar, não vamos, resolvemos não levar. E aí, quando a gente chegou lá, ficou aquela bad ruim, assim, pô, estamos num lugar incrível, né? Que mesmo sendo um lugar, assim, para adulto, né? Vai ter coisa para ela aqui, com certeza. Tem a Disney em Paris, né? E na casa do meu pai e da minha mãe, a gente instalou lá. Na época, não sei se era. Nem sei qual era o MSN da vida lá na época. A gente botou webcam e tudo. O cinema, meu pai mexer, instalamos. E aí, cara, no primeiro dia que a gente chegou, corri pro hotel, botei o Wi-Fi, liguei o computador, liguei pra ela. Ela tava assim, ó. Beijo, pai. Bem desenho e o vô dando doce, né? E ela nem aí, cara. Eu falei, quer saber? Deixa essa menina lá, passamos 7 dias de lua de mel, curtimos. E aí, desde essa época, a gente percebeu que a dor é nossa, né, cara? Que eles estão aproveitando muito mais desapegar da gente, curtir. E aí, claro, a gente aproveitou isso, sabe? Já que ela curtiu, fome pra tudo que é canto. Mas sempre rola isso aí que você falou, né? Em Gramado, a gente fez a besteira de ir em um monte de lugar de criança e chegava lá, nossa, se tivesse os 3 aqui, né? Aí o que a gente fez? Ano seguinte, Gramado com as crianças. Pronto, aí matou a dor. A gente marcou de ir esse ano, mas esse ano não rolou, né? A pandemia não deixou a gente ir para Gramado, não dá, não. Mas é isso, cara. Me diz uma coisa, desses seus roteiros, já teve algum roteiro que você falou assim, ó, esse roteiro vai ser bom e quando você foi,
não era aquilo que vocês imaginavam, ou vice-versa, você não dava muita bola para isso. Ó, a gente vai conhecer esse lugar, porque também tem isso, né? De viajar, às vezes a gente quer viajar para lugares que a gente quer descobrir, quer conhecer. E às vezes você aposta muito no lugar e você fica frustrado, ou, por exemplo, você não tá dando muito, ó, acho que vai ser um 8 ali, foi uma nota 10. Já teve algum roteiro Ah, assim? tem. Cara, tem de tudo, né? Assim, mas a gente sempre, a gente pesquisa tanto a viagem, se programa tanto, né? E já são alguns anos conseguindo viajar, então já sabe o que esperar de cada lugar ou não esperar nada, que a expectativa, né, e a frustração não estão casando muito com questão de viagem. Mas tem assim locais que você, todo mundo falou bem, você vai lá, pô, legal. Não é tudo isso, não. Pô, em Gramado mesmo teve lá aquela questão de conhecer um parque de gelo e tal, né? Eu achei super legal. Só que quando eu fui com criança, eu falei, beleza, não é tudo isso não, porque não aproveitei nada com a criança, né? Eu acho que é mais a sua expectativa e o que você quer daquele lugar, né? Você vivencia, mas em termos de viajar para algum canto, não. A gente sempre pesquisa muito, eu sei o que esperar. Quando a gente vê assim, não vai ser bom, a gente já descarta, né? Não arrisco tanto assim. Mas o contrário já aconteceu muitas vezes. A gente, beleza, vamos conhecer um lugarzinho aí que deve ser legal. Você chega lá é surpreendente, né? A gente foi para BH, por exemplo, foi um lugar incrível. A gente foi para lá para visitar uns amigos e parentes, né? E eles falaram que tinha um lugar chamado Inhotim. Não sei se você conhece. É um lugar Já ouvi incrível. falar. É o maior museu a céu aberto de arte moderna da América Latina, né? Então a gente foi lá, vamos lá ver, tá? Eu não sou muito de museu, não tenho essa cultura toda, infelizmente. Mas chegamos lá, o lugar é absurdo, cara, é maravilhoso. A gente ficou encantado que a gente voltou no outro dia, que outra vez que a gente foi para BH, a gente vai, toda vez que vai para BH tem que ir para Inhotim. E assim, são locais, né? Acho que não é só a cidade, né? Não é só a Bahia, não é só Brasília. Acho que todo lugar tem um canto massa para você conhecer, cara. E aí você tem que pesquisar, tem que conversar com quem é de lá para poder extrair isso. Acho que a viagem é isso, né? Não é só ir para o lugar, é você entender o que rola lá e conseguir colher, né, alguma experiência maneira da região. Que eu acho que o mais bacana da viagem é justamente isso, é o que agrega a você, né, de uma certa forma. Vai muito além de foto, de selfie. É claro que a gente, né, às vezes tira para se amostrar nesses lugares, mas assim, eu acho que é justamente isso, ó, que valor agregado que eu estou levando daqui, que experiência bacana eu aprendi, e eu acho que isso, essa questão da viagem é algo que nos rejuvenesce de uma certa forma, porque, pô, você conhecer lugares maneiros, né, um lugar bonito, ou então alguma coisa que realmente tem uma história por trás daquilo. Cara, eu acho que viagem faz bem pra qualquer um. Já teve perrengue em viagem com os meninos? Puta, cara, sempre tem, né? Mas nada assim muito cabuloso que teve. São anos viajando. Na última viagem, que a gente foi para a Bahia, inclusive, né? A gente foi ali para a região de Guarajuba, né? Do litoral Linha ali da, Verde. da linha verde. E aí, o abestado aqui no meio do caminho, né? Confiou no tanque de gasolina, sabe? E tinha uma plaquinha mostrando assim, posto de gasolina a 40 quilômetros. Aí eu olhei para o meu tanque reserva e falei, esse bichão dá 70 que eu sei, vou esticar para o próximo posto, né? Cadê o próximo posto? Não existia, cara. E aí a gente parou, eu falei, cara, Débora, se eu andar mais 1 quilômetro, esse carro vai ficar na mão, cara. A gente vai ficar no meio da rua, sem sinal de celular. Aí achamos um restaurante lá e falou, pô, cara, o maior vacilo que existe, não abastecer, né? Coisa É. de iniciante, cara, do dia a dia, né? E aí conseguimos arrumar uma vendinha lá que vendia gasolina para mobilete dos moleques lá da região. Aí a mulher vendia nas garrafinhas de pitula, sabe? A gasolina, compramos lá, conseguimos botar. Aí chegamos até, se não me engano, era Eduardo Magalhães. Chegamos até a cidadezinha lá maior, né, para abastecer. E pronto, mas puta, foi um sufoco. Aí já rolou outros assim de viajar com minha esposa grávida, né? A gente foi pra Disney com ela grávida. Então não foi um perrengue que a gente vacilou, né? São coisas que estavam ali talvez sujeitas, né? Programadas. E aí lá nos Estados Unidos, a gente estava lá, por algum motivo ela teve uma infecção urinária, né? Coisa típica de grávida, mas não se sentiu bem, aí ficou preocupada por estar fora do país também e foi para o hospital, né? E ela entrou, eu estava com dois no carro, ela entrou para o hospital e a gente não conhecia nada como é que funcionava o hospital nos Estados Unidos, né? E aí nisso eu fiquei lá no carro, vendo televisão com os moleques, passou 1, 2, 3 horas, e ela lá dentro, eu falei, cara, vou ter que ir lá, né? Aí desmontei o carrinho, botei
entrei no hospital. Só que eu esqueci que eu não falo inglês, sabe? Então a gente entrou lá, como é que eu comunico? Cara, e começava a fazer gesto, e aí conseguia falar um portunhol sem vergonha lá, um pouquinho de inglês, e o pessoal achou ela, cara. Aí isso tinha passado já 5 horas, minha esposa grávida, pronto, fizeram parte da minha esposa, Cara, né? 5 horas. E aí, Daqui a pouco chega lá, já tá bem, ele nasceu aqui, pô, já nasceu na Disney. seria até bom que a gente teria um green card, né? Mas não foi o caso, não. Mas aí ficamos lá no hospital, passamos a noite, né? Para poder ela ficar bem. Mas é porque foi um protocolo, né? Eles são muito metódicos com algumas coisas e por ser estrangeiro, a gente estava até com plano de seguro, né? De viagem, foi tranquilo. Mas a preocupação foi porque a gente não esperava que demoraria. Aqui não, se aqui demorasse, a gente estava tranquilo. Então, sem celular, sem nada, sem sinal, essa bagunça toda. Então, assim, perrengue que estragasse uma viagem, graças a Deus nunca teve, porque mesmo que tenha uma bagunça ali, um transtorno, a gente pensa sempre que tem muita coisa boa para curtir, a gente consegue focar nisso. Mas a da gasolina Que bom. foi foda, sabe? Minha esposa só Rapaz, da ficou. gasolina, eu nunca passei por isso não, da gasolina não, mas eu tenho essa mania também de protelar, sabe, acho que dá mais, né? Milha reta com isso. Eu falo assim, rapaz, passa lá num posto desse, você quer o quê? Que a gente fique parado no meio do caminho. Mas eu nunca tive esse perrengue, não. O problema da linha verde, de fato, para quem está indo para Aracaju, eu acho muito deserto no sentido de que você realmente não tem onde você buscar arrego. Tem as curvas, até você chegar em Aracaju, em determinado ponto, nessa linha verde, né, depois de Guarajuba, que de fato você precisa estar todo bem preparado, bem articulado, porque senão você realmente fica no meio do caminho e esperando aí que Deus te ajude, né? Ou que apareça uma pitula como essa cheia de gasolina para te tirar do lugar. Nos roteiros que vocês fazem, é uma democracia? Como é que é? Porque eu sei que quando a gente é pai e mãe, a gente, né, já sabe, olha, eu vou no lugar que realmente faça sentido para eles, né, para a criança. Não adianta só pensar no meu eu ou no Emily. A gente tem que fazer um roteiro que dê para a criançada. Acho que você tem essa linha de raciocínio. Mas, por exemplo, quando você está ali reunindo a galera para dizer a gente vai viajar, existe uma certa democracia no sentido, pai, eu quero ir para um lugar de praia, quero um lugar de campo. Como é que é? Como é que vocês decidem essa questão do roteiro em família? Aqui é monarquia, tem isso não. Monarquia. Não, brincadeira. Mas assim, na verdade é porque a gente se preocupa tanto, né, em ir para um local para eles estão acostumados a viajar muito com a gente, que nunca teve a necessidade deles questionarem e tal. A gente monta um roteiro legal. Mas quem resolve na prática sou eu e minha esposa, né? Mas o legal é você citar isso porque a gente sempre se preocupa em não só ir para um lugar para eles, um lugar de criança, né? É um lugar que vai ter uma experiência boa de viagem e que lá tenha coisas para crianças também. Mas não não ser assim, Disney é um lugar para criança, mas tem coisa de adulto, tem coisa para você fazer compra, né? Tem um passeio cultural envolvido. Mas qualquer lugar que você vá, você consegue mesclar, né? Tem lugar que mais e menos. O que está rolando agora é porque eles estão interessados em saber, né? Já estão mais questionadores. A minha mais velha, por exemplo, faz aniversário dia 4 de janeiro, no comecinho das férias, né? Eu consigo tirar férias de janeiro. E hoje, essa vez ela falou, não quero viajar não, né, pai? Vamos ficar sem viajar. Eu falei, sem chance. Porque eu quero passar meu aniversário aqui. Eu falei, não, tem essa não. Viajar a gente vai, mas você vai poder escolher a programação. Eles participam mais de sentar com a gente, né, e montar uma programação, de saber o que eles gostam, né, o que eles querem fazer naquele momento, do que decidir a viagem toda. Mas a gente sempre se preocupa em inserir eles enquanto a gente está resolvendo, para eles poderem aprender, né, tomar o gosto ali de montar uma viagem, que é legal pra caramba, né, deles começarem já a se empolgar e também se acontecer alguma coisa que a gente está marcando, que é totalmente contra o que eles querem, né, e aí a gente já vai saber, mas felizmente, por enquanto, ainda não. Acho que daqui a uns 6, 7 anos vai rolar esse problema aí. Quem dos três curte mais a viagem? O do Marina, Theo ou a Estela? Quem assim, ó, esse aqui vai ser rato de viagem, esse aqui vai ser o cara de mochila nas costas, ou a Cara, cara. de personalidade, né? Assim, a Marina viajou muito mais tempo com a gente, né? Desde que ela nasceu, ela viaja com a gente, e um tempo sozinha. Então ela já foi isso acho que é a fase, ela foi um momento que ela era a minha companheira. Primeiro que a minha esposa dorme a viagem toda dentro do carro, tá? Deixa eu ver se ela tá escutando aqui. Então a Marina é minha copilota de pegar água, mexer no som, tal. E ela curtia muito. Agora, adolescente, né, cara? Aí não quer mais nada com nada. E
todos eles gostam, mas assim, já percebi que já estão criando os seus próprios gostos, né? Quando a gente marca para ir pra uma Massa. cachoeira, tem um que gosta e naquela viagem vira um parceiro. Quando é uma viagem para tal lugar é outro, né? Mas felizmente, por enquanto, consegui picar todo mundo ali com o DNA, com o bichinho da vontade de pegar a estrada o tempo todo. Massa. Me diz uma coisa sobre a paternidade, voltando agora para. A gente falou um pouco dessa questão dos seus roteiros, que na verdade a gente não saiu do assunto da paternidade, porque a gente está falando de paternidade o tempo todo. Me diz uma coisa, qual é a parte mais difícil de ser pai? O que é que você acha? Ou não tem parte difícil? Ó, João, eu acho que é tudo Só, fácil, tudo eu acho que, simples. Eu já sou doutorando em paz, sou pai de três, como é que é isso aí? cara, eu acho que só tem a parte difícil, né? Engraçado que a Gabi me perguntou isso também no podcast, né? Qual foi o momento assim mais cabeludo que você já teve? Eu falei, Gabi, sabe o que que eu acho que é? Eu acho que sempre é o próximo, sabe? Porque o que passou você aprendeu, alguém já viveu, mas o próximo que te dá o baque. Mas assim, que sem dúvida, né, cara, é você entender como que você é, os seus defeitos, né? E saber que aquilo é um defeito mesmo, que você tem que mudar, e que aquilo de uma certa forma prejudica, né? A sua família, o seu filho, a sua esposa, e você erra e às vezes você não quer nem saber, né? Porque você é convicto que aquilo é o certo que você fez, mesmo que seja errado, mas você está certo que teve que fazer o errado, né? Então você começar a se questionar nisso e mudar, e às vezes tem que bater a cabeça, sei lá, 200 vezes na parede até quebrar mesmo aquela caixinha, né? E ainda faço muito isso. Eu acho que essa é a dificuldade, né? Você se perceber e perceber, independente do que aconteceu na sua vida, que aquilo não pode perpetuar. Então, você ter que romper com aquele ciclo. Acho que essa é a parte mais pesada e difícil, porque são muitas coisas o tempo todo e o dia todo que você vai repetir e que não pode. E isso aí, a gente fala muito que criança, ela observa muito, né? Então ela aprende muito com a gente. E eu acho que também uma parte bem complicada é você ter uma coerência com o seu discurso, né? O seu comportamento com o seu discurso, né? É aquela velha história de que, por exemplo, a gente quer o melhor para eles, a gente tenta traduzir valores importantes. Por exemplo, educação ambiental, a gente sempre está falando com o João Vicente sobre isso, a gente sempre está falando com ele sobre a questão da empatia, e a gente precisa também se policiar nessas questões, né? Tipo, olha, é, se você fala para ele não jogar papel no chão, você jamais vai jogar papel no chão. Né? Nesse sentido, eu acho que a paternidade, como você falou, é difícil o tempo todo, porque não é que a gente está se poldando no sentido de mostrar uma máscara, não é isso. Eu acho que realmente a gente vai no processo de reaprendizagem, né? E aí, você já falou dessa questão da parte difícil, mas a reaprendizagem, qual foi a reaprendizagem que você teve com a paternidade que falou, isso aqui eu vou levar para a minha vida inteira, João? Cara, acho que de perceber o reflexo de eu ser uma criança criada, uma criança branca, de classe média, hétero, cheio, nos anos 90, sabe? De tudo aquilo que me divertia e confesso ainda que muita coisa ainda vejo graça, né? Fui criado 30 anos desse jeito, né? Agora, assim, do estalo que, pô, não pode mais, não vou conseguir, né? Mas essa ruptura de tudo aquilo que você viveu, né? Eu tô falando de bullying, de preconceito, né? De piadinhas que eram piadas e hoje não é. Você entender, cara, que isso estava errado desde sempre, né? Antes não existia um espaço para questionar, mas errado sempre teve, alguém sofria ali. E como eu disse no começo, eu era o cara do fundão, né? Eu ainda sou o cara do fundão na vida. Mas, então, a galera do fundão é a galera do bullying, né? A galera da bagunça e tal. E é claro que na época a gente não via que era maldade, era mesmo curtição, era palhaçada, brincadeira. Mas hoje a gente consegue ver um possível reflexo que teve na vida de alguém, né? E quando a gente vê, e voltando àquela questão de ser egoísta, né? E quando a gente tem um filho, a gente fala, pô, não quero que meu filho passe por isso, não. Nenhum dos dois lados, né? Nem que pratique, porque ou a gente sabe que é errado, que o mal que faz, e nem que sofra, né? Muito menos. Então você, do lado egoísta, não quer mais perpetuar esse tipo de discurso, é talvez muito inconsciente, né? Você nem percebe a maldade que você ali socialmente aprendeu, né? E é o que tem para hoje nesse ponto, mas você não quer que ele faça, e aí isso, de uma certa forma, dá algo melhor para a sociedade, né? Uma criança que vai aprender algumas coisas que você não aprendeu, ou simplesmente pela época que você viveu. Cara, eu sou seu fã, na moral, como eu disse a você, olha, Dudu, Seja não, seja convidar não. você.
convidar você para o Bora Pai Convida é justamente trazer essa tua verdade. Não estou dizendo que a gente não tenha verdades, né? Eu estou falando no sentido assim, a sua verdade no sentido de que é tranquilo a gente também poder dizer, olha, velho, a gente precisa consertar os nossos erros, a gente precisa reaprender com coisas que realmente foram entranhadas na gente, né? Lá atrás, a cultura da gente, a gente vem de uma cultura muito machista, muito preconceituosa, e que a gente precisa realmente se poldar nisso, porque a gente começa a perceber, né, como você falou aí, como isso pode ter atingido algumas pessoas, né, a vida de outras pessoas. Então, eu acho que paternidade, essa trilogia da paternidade de reconhecer como pai, de se dedicar como pai, porque não é só coisa da mãe, né? O pai ele tem que chegar junto e reaprender principalmente com a paternidade, aprender que você pode ser uma pessoa melhor, aprender que você pode se tornar um pai melhor, de quebrar algumas coisas que você antes achava, eu sou pai, tem que ser autoridade máxima aqui, né? E levando lá para o lado do autoritarismo e não para a questão do respeito da autoridade. Então, eu acho que essa trilogia da paternidade foi muito bacana, porque a gente foi discutindo justamente muita coisa das suas falas, do que a gente acompanha na sua rede, eu te admiro pra caramba. E aí, antes de eu lançar aqui o desafio para você, antes que o... Né, Achei que tava esquecendo, vou falar bastante pro cara perder o desafio. Não, que nada, quem vem aqui tem desafio, a gente tem uns 3 minutos restantes, então antes de eu lançar o desafio, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite, né? Passou tão rápido que eu nem vi o tempo, agora quando eu olhei ali para o relógio, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e dizer que realmente o 3 a Bordo BR faz uma diferença incrível nessa bandeira aí da paternidade, porque você traz justamente a essência do que é ser pai. E aí eu vou pro desafio agora. O desafio é o seguinte, você que é um cara que gosta muito de rock, né? Eu sou bem eclético aqui, né? E aí o povo até acha que baiano curte mais axé. E aí é o seguinte, eu vou... Raul Seixas, Pitty. Raul Seixas, Pitty. O próprio Luiz Caldas, que o povo vê o Luiz Caldas só como o rei do axé, o Luiz Caldas ele toca uma guitarra muito massa, a guitarra baiana, a guitarra elétrica surgiu daí no Brasil, e o povo roubou nos Estados Unidos. A guitarra é brasileira. Pois é. Então o lance é o seguinte, eu vou colocar aqui alguns MP3 aqui, que são alguns áudios, eu não sei se vai dar para ouvir direito, e aí você vai tentar adivinhar qual é a banda, dessas bandas aí de rock, que você entende muito mais do que eu, claramente. E aí eu vou colocar aqui, para você me dizer. Se eu errar, porque o áudio tá ruim. Perfeito, a gente pode colocar essa desculpa, né? Deu pra ouvir? Quer que eu bote tá dando muito eco. Pera aí. Deixa eu ver aqui se... Será que se eu tirar meu microfone aqui fica melhor? Acho que fica. Vou ligar o meu Shazam aqui. Deu ruim, João. Deu ruim. Você quer que eu te 3 opções? Mande. Ó, letra A, Pink Floyd, letra B, Iron Maiden, letra C, sei lá, Beatles. Iron. Que não é. Não é Iron, não. Eu nem escutei. Porra, minha banda preferida, velho. Nem escutei qual era a música. Foi por isso que eu trouxe. Vamos lá, próximo. Ó, o nível de dificuldade. Isso aí, né? Nirvana na veia, né? Só porque foi briga hoje no grupo, né? Hã? Só porque foi briga no grupo hoje, você trouxe o Nirvana pra gente aí, né? Nirvana? Mas cara, entende mesmo de rock. Nirvana. Eu trouxe essas músicas aqui só pra poder criar Discord com o pessoal lá do rock, né? E dizer assim, pô, o Dudu não sabe nada de rock. Porra. Deixa eu ver se... Tocou não, falhou. Vai cair. Vai cair a live. Tocou um Angra aí, foi? Iron Maiden. Deixa eu ver se ainda dá mais um. Ó, tá indo. Esse de si, né?
Trouxe o E LED aí aí? pra gente? LED? Rapaz, aí eu não vou desistir. E teve um aqui muito bacana que eu vi, que eu baixei, que era Beatles versus Metallica. Você já tinha visto esse áudio de Beatles Gra- versus Metallica? Graças a Deus, não. Aí esse aqui eu trouxe só pra sacanear, porque teve a discussão do Beatles. Ah, que sacanagem. Os cara da internet não tem tempo, não, velho. Só faz besteira o dia todo, né, velho? Rapaz, o povo é muito criativo, eu não sei o que o povo faz na vida, não. Mas é Então, isso, velho. Eu trouxe esses áudios só pra brincar contigo, e agora aí a fala é massa. contigo. Brigadão mesmo por ter participado dessa loucura aqui, que é o Bora Pai Convida. Não, Encerrando a cara, eu quarta. que, eu que agradeço aí pela oportunidade de fechar esse ano aí, né? Fiquei honrado com esse convite. Só vi o pessoal sendo chamado. Falei, cara, o bicho nem vai me chamar mesmo, cara. Brincadeira, brincadeira. Só cara fera aí. Eu sei que a lista de páginas é gigantesca, né? Vai faltar ano para convidar todo mundo. Mas agradecer a oportunidade aí de falar um pouco sobre paternidade, sobre viajar, né? Com filhos, que é o que a gente mais ama. Foi a forma que a gente se encontrou, né? De viver com mais intensidade a paternidade, né? Não ficar no mais o mesmo. E aí é sempre uma honra trocar essa ideia contigo, que é um cara que eu admiro também, né? Felizmente a gente tem um grupo incrível de pais, né? Só uns 2 ou 3 que não salva lá, né? Depois a gente fala o nome É, deles na não postagem. fala, não. Fala não, mas, não, brincadeira, galera. O interessante é isso, é um muito plural o grupo, né? Cada um com uma visão, né? Uns certos ou errados, cada hora um tá certo, cada hora tá errado, mas todo mundo ali tá aberto a trocar ideia e conversar, né? Para justamente corrigir. Eu acho que esse é o caminho de a gente conseguir construir aí um mundo melhor, porque a nossa geração já foi, né? A gente tem que pensar na próxima aí que tá vindo para poder melhorar ainda mais. Então, obrigado pelo convite. É uma honra ter esse espaço aí com você. Eu que agradeço, gratidão, um grande abraço para você, para sua família que é muito bonita, Deus abençoe e que possa fazer muitas e muitas viagens para a gente ver aí essas dicas de roteiro. Amém, Valeu? amém. Valeu, Amém. cara. Obrigadão aí. Tchau, tchau. Falou.